professora de História e a gente vai ver hoje a matéria do 9º ano sobre a Primeira Guerra Mundial. Geralmente, as pessoas que não gostam de História, pelo menos da guerra, gostam de estudar. Então a gente vai ver um assunto que eu acho que todo mundo gosta. Então vamos lá, sobre a Primeira Guerra Mundial. Gente, quando a gente fala de uma guerra, de um processo histórico, a gente nunca pode dizer que aconteceu por um motivo apenas, ou até por dois. É um processo, que vai sendo levado países a acharem que a única solução para eles é o quê? É o confronto direto. Mas eu separei aqui para vocês dois motivos principais que são apontados como a causa da Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa é a expansão imperialista. Vamos lá, vamos pegar esse termo, imperialista, vem de império, Desde a Revolução Industrial, quando as máquinas começam a produzir cada vez em quantidade maior, se você produz, você precisa vender. Então o imperialismo vem dessa busca por novos mercados consumidores, Você precisa ter para onde o seu produto sair, aonde o seu produto escoar. E aqui eu botei Inglaterra versus Alemanha. A Inglaterra foi o quê? Foi a primeira a ter a Revolução Industrial. Foi na Inglaterra que se desenvolveu essa questão da produção através das máquinas, Lembra? Manufatura versus maquinofatura? Então, na Inglaterra desenvolveu esse sistema que fez com que a produção ficasse em massa, produtos sendo feitos em massa, uma grande quantidade de produtos. Grande quantidade de produtos significa que precisa de uma grande quantidade de pessoas comprando. A Alemanha, embora tenha começado esse processo de revolução industrial bem depois da Inglaterra, foi um processo tardio, ela começou também a se desenvolver muito economicamente. A indústria dela começou a ter uma força, um peso quase que equiparado com a Inglaterra. Então você pensa, a Inglaterra comandava sozinha. A Inglaterra estava ali liderando o mundo, tinha poder econômico. Um poder econômico quase sempre vem acompanhado também do quê? De um poder político. E aí surge a Alemanha disputando com ela a hegemonia econômica, porque as fábricas começam a desenvolver, a indústria alemã começa cada vez mais a dar mais lucro, a desenvolver novas tecnologias, disputam também politicamente, ela quer ter, se você já tem influência econômica, você quer também ter influência política, você quer conseguir comandar também. Junto com isso, a marítima. Até então, a esquadra inglesa era conhecida como a maior, A parte naval inglesa era muito desenvolvida, reconhecida como uma das maiores do mundo. E a Alemanha também vem competindo com a Inglaterra nesse sentido. Então a Inglaterra, que até então comandava sozinha, agora tem a Alemanha disputando com ela. E aí disputando o que, gente? Colônias na Ásia e na África. Na América, que também era colonial, já tinha feito independência. Quase tudo já estava independente. Agora, Ásia e África ainda tinham muitos países que eram colônias. A Inglaterra tinha muitas colônias. E essas colônias eram essenciais para a Inglaterra. Por quê? Se eu estou falando para vocês que quem produz precisa vender, essas colônias eram um grande mercado consumidor da Inglaterra. Então, quando a Alemanha começa a produzir mais, ela precisa vender mais. E aí ela também entra nessa disputa de mercado consumidor. O próprio nome já diz, mercado para consumir. Além disso, gente, junto aqui aos movimentos nacionalistas, Nacionalista lembra o quê? Nação. Então é uma valorização da sua nação, muitas vezes o reconhecimento da sua nação como superior às outras, e isso faz com que tenha um movimento de autonomia. Vamos lá, olha aqui, lutas de minorias étnicas por autonomia. Então alguns grupos, minorias, alguns pequenos grupos de etnias diversas começam a lutar por uma autonomia política, uma autonomia econômica. Tem também, eu botei aqui dois, só para vocês terem noção, o pan-germanismo e o pan-eslavismo.
Pan significa de todos. Então, pan-germanismo seriam todos os povos germânicos unidos. Já o pan-eslavismo seria o quê? Todos os povos eslavos unidos. E quando tem essa divisão territorial, uma divisão muitas vezes política, não respeita as etnias, a divisão étnica. Então existiam esses movimentos de valorização de uma cultura, uma tradição de origem comum, tentando ficar novamente todo mundo junto. E a França e a Inglaterra, gente? A França e a Inglaterra, elas surgem com um pensamento quase civilizatório, do tipo, nós somos tão superiores que precisamos levar civilização a esses povos. Muitas vezes, gente, a justificativa para se manter essas colônias era de levar civilidade, era de você fazer cidadão alguém que não teria condição sozinho para isso. Então, isso é muito importante. Penso em Primeira Guerra Mundial, penso nas primeiras causas disso, pensa nisso. Expansão imperialista ou imperialismo e nacionalismo ou movimentos nacionalistas. Diplomacia de Bismarck e o colapso do equilíbrio europeu. Então, Inglaterra e Alemanha estavam ali disputando, duelando. O que fazia que elas não entrassem num confronto direto era a forma de governar do Otto von Bismarck, que era um diplomata alemão. Ele acreditava que a Alemanha primeiro precisava de se desenvolver tudo sem entrar em conflito com as outras, né? Porque um conflito tenderia muito mais a enfraquecer a Alemanha do que de fato fortalecer. Então ele tentava fazer uma série de acordos para que a Alemanha não se envolvesse em nenhuma briga, nenhuma disputa a nível mundial. Então vamos lá. A paz garantida pelo sistema diplomático alemão, né, do Otto von Bismarck. Só que aí entra um outro imperador alemão que começa a não seguir o que era pensado por Otto von Bismarck. Ele entra com a política de expansão territorial. Quando você está pensando em se expandir territorialmente, você está entrando em conflito com outras pessoas, com outros povos, com outras nações. Então daqui começa isso daqui, ó. Países europeus investem mais nas forças armadas. Começou a ter um clima, o clima estava tenso. Com esse clima tenso, os países começam a cada vez mais investir na produção bélica, né? A produção bélica, sempre que você ouvir, é a produção de armas, de artefato de guerra mesmo. E aí a população começa a se mobilizar com ideais de civismo e patriotismo. Eu não falei pra vocês do nacionalismo? Nacionalismo não é essa sua afirmação enquanto nação, com afirmação enquanto povo. Então começa a ter uma mobilização na sociedade, nos países. Para quê? Para você se armar, porque você tem que defender a sua pátria, você tem que defender os ideais da sua nação. Esse período, gente, é conhecido como paz armada, né? O que é paz armada? O próprio nome já diz. É um período que não tem guerra, né? Por isso paz, mas armada porque os países estavam se armando. Os países estavam vendo que estava numa condição de que a qualquer momento podia eclodir uma grande briga, uma grande guerra. Então, paz armada é essa corrida, né, armamentista sem conflito armado. Você está se armando, mesmo não estando em guerra, você está se armando. E nesse processo de entender que o clima está tenso, além de você se armar, você tem que conseguir o quê? Aliados, né? Então os países começam a cada vez mais voltar a sua indústria mesmo para a produção de armas, a indústria bélica, e você forma um sistema conhecido como sistema de alianças. Que é o quê? Quando você vê quais os países defendem os mesmos interesses que os seus e firmam um acordo de ajuda mútua caso um deles seja invadido. Então vamos lá, o sistema de alianças é a formação de grupos de países que assumem o compromisso de ajuda mútua. E aí a gente tem aqui duas principais alianças. De um lado, a Tríplice Aliança, conhecida também como Potências Centrais, que vem Alemanha,
Itália e o Império Austro-Húngaro. Gente, eu botei Itália aqui com asterisco, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Itália resolve mudar de lado, né? A Itália vira casaca, ela começa de um lado, mas depois vira para o outro. Depois a gente vai ver melhor sobre isso. Do outro aqui a gente tem a Tríplice Entente, que é conhecido como os países aliados, França, Inglaterra e Rússia. Então, esses dois grupos aqui, eles firmam um acordo que caso, por exemplo, se alguém resolver invadir a França, a Inglaterra e a Rússia falam, tamo junto, vamos lá, vamos junto. Então, esse sistema de alianças aqui vai mostrando, dentro desse período da paz armada, que não estamos em guerra, mas o mundo está numa situação de que a qualquer momento pode eclodir um conflito. E aí, alguns conflitos à véspera da guerra vão encaminhando para o desenrolar, né, para o estopim mesmo da guerra. Vamos lá. Revanchismo francês. O que é o revanchismo francês? Teve uma guerra, né, franco-prussiana entre a França e a Prússia, relacionada à Alemanha, em que a França perde Alsácia-Lorena, que era uma região que era, né, de possessão francesa e que passa a ser de possessão alemã. A questão balcânica. Os países dos lugares conhecidos como Balcãs, uma série de conflitos e de guerras entre eles que vai botando essas alianças em lados opostos. Então, assim, eles não estão envolvidos diretamente, mas países que eles são aliados estão ali num conflito, numa disputa muito grande também. E os nacionalismos? É o que eu falei para vocês antes. Esse nacionalismo, esse sentimento de nacionalidade, faz com que os ânimos fiquem muito exaltados. Faz com que cada um reconheça o seu país, a sua nação, como mais merecedora, como mais importante. Então os ânimos vão ficando cada vez mais acirrados. Então teve a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro em Sarajevo, na Bósnia, por um jovem sérvio. Então, assim, a Sérvia e o Império Austro-Húngaro estavam em lados opostos. E aí o herdeiro de um foi no outro e morreu lá. Aí pronto. Aí era o que faltava. O que acontece? A monarquia austro-húngara faz uma série de exigências ao governo sérvio, conhecido como Ultimato de Julho. E falou o seguinte, olha só, ele morreu aí. Então a gente vai te dar uma carta exigindo um monte de coisa. A escolha é sua. Se você aceitar, ok, acabou o problema entre a gente. Mas se vocês não aceitarem, aí a gente entende que está declarando guerra. Só que olha só, entre uma dessas reivindicações, o Império Austro-Húngaro queria que eles comandassem dentro da Sérvia todo o processo de investigação da morte do Francisco Ferdinando. Então seria o quê? Seria como se a Sérvia estivesse abrindo mão da sua soberania por causa disso. Então era quase que assim, ou perda da soberania ou a guerra. E dentro desses pontos conhecidos como Ultimato de Julho, a Sérvia concordou com quase tudo. Mas não concordou com isso. Não, vocês não vão comandar a investigação dentro do meu próprio país. Era o que faltava. Então tá, então vamos fazer guerra. Gente, pensa que é o seguinte, não foi uma coisa assim impensada. Ela falou não e aí acabou a guerra? Não, demorou quase um mês. Tá? A guerra foi declarada um mês após o assassinato de Francisco Ferdinando. Mas, sempre que aparecer sobre Primeira Guerra Mundial e perguntar qual foi o estopim da guerra, a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Bem claro. E aí, guerra declarada. Começou a guerra. Tiro, porrada e bomba. Gente, duas fases da guerra. Primeira fase é conhecida como guerra de movimento. É a fase que vai de agosto até novembro de 1914. O que é guerra de movimento? O próprio nome está dizendo, estão se movimentando. Então é quando os países tentam ganhar posição. Eles estão se movimentando em direção aos outros. Esse plano aqui é um plano alemão que tinha qual objetivo? Vamos pensar assim, a Alemanha está no meio entre Rússia, de um lado, e a França, não exatamente do outro, mas
ali pro outro lado. Então é como se estivesse encurralado. Para onde que eu corro? Então o plano alemão era o seguinte: vamos atacar primeiro a França, porque aí a gente já se livra daquele lado e aí depois a gente pode olhar para a Rússia. Enquanto a Rússia não tiver nem tempo para conseguir se organizar militarmente, a gente já destrói a França. Aí acabou. O lado ocidental tá ganho. Aí a gente vai pro lado oriental. E eles até conseguem grandes vitórias no lado francês. Eles chegam assim, a alguns quilômetros de Paris, mas chega a ter uma ocupação alemã sim na França. Eles conseguem grandes vitórias em território francês. Então esse primeiro plano é o quê? Derrotar rapidamente a França antes que a Rússia pudesse mobilizar as suas tropas. Certo? Então vamos acabar com a França, vamos sufocar a França, depois a gente vai para a Alemanha, depois a gente vai para a Rússia. Por outro lado, as tropas germânicas, elas avançam, as francesas vão recuando. A tropa alemã consegue algumas vitórias, a tropa francesa tem grandes perdas, só que isso não é para sempre. Começa a ter uma reação. E aí a gente chega para a próxima fase da guerra, que é conhecida como Guerra de Trincheiras. Então, passando esse movimento inicial de movimento mesmo, de ir se deslocando, chega um momento em que cada um ocupa a posição máxima que conseguiria chegar. Então, é o seguinte, os aliados, né, que até então estavam sofrendo perdas, eles formam trincheiras, né? Gente, trincheiras, eu fiz aqui uma observação para vocês, só para quem não conseguir lembrar. Trincheiras são canais cavados no solo, protegidos por arame farpado e sarcos de terra e água. Foto da guerra é como se fosse um monte de túnelzinho mesmo, as pessoas abaixadinhas aí no meio da terra. Aquilo dali que é trincheira. Então você formou um monte de trincheira de um lado, um monte de trincheira do outro. É tipo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você não avança porque eu tô aqui, mas eu também não avanço porque você tá aí. Então assim, exércitos alemães e franceses não conseguem avançar e permanecem por mais de 3 anos nesse tipo de guerra. Então, aqui é uma luta pela manutenção de posição adquirida. Eu já consegui chegar até aqui, eu não vou recuar. Só que eu não tenho condição de avançar, porque o meu inimigo está na frente. Então, eles permanecem aquartelados frente a frente, à espera de um melhor momento para o ataque. Então, você forma aqueles grandes canais, aquelas grandes trincheiras, fica ali esperando para, num vacilo do inimigo, você avançar. Só que eles ficam mais de 3 anos nessas condições. Então, olha só, a gente já viu até agora como é que começou, o porquê que teve, né, a Primeira Guerra, e viu os dois momentos diferenciados da guerra. Na próxima aula a gente continua a falar sobre isso. Tchau!